Vamos falar de Cascavel? Cascavel. Vamos falar de Cascavel. Olha, terminou no fim de semana o torneio Paraná de Verão. Com o Cascavel não tinha mais chance de título, sabe? Até uma competição amistosa, preparatória para o Campeonato Paranaense. Mas se tratando de um Cascavel Londrina, todo mundo queria vencer e melhor para o Cascavel, que venceu por 2-1 nesse jogo que encerrou a competição no fim de semana. Cascavel e Londrina se enfrentaram pela última rodada do torneio Paraná de Verão. A competição amistosa serviu de preparação para os dois times para o Campeonato Paranaense, que inicia no próximo fim de semana. Mas, mesmo sendo um jogo sem o peso de uma competição oficial, ambos queriam a vitória. O Londrina ainda tinha chances de ficar com o título. Já para a Serpente Aurinegra, que vinha de 2 derrotas, o jogo era apenas para cumprir tabela. No entanto, ambos foram protagonistas de um jogo pegado de belos gols. Dá só uma olhada na pintura de Iago Teles, abrindo o placar para o Londrina. Chute no ângulo, 1-0. O Cascavel conseguiu o empate com outro belíssimo gol, um gol de camisa 10. João Pedro dominou e com a canhotinha afiada acertou o ângulo do goleiro do Londrina, 1-1. No finzinho da partida, outro lindo gol, Robinho. Ele ganhou do adversário e concluiu quase sem ângulo por cobertura. 2-1 placar final no campo da Associação Atlética Copavel. Os autores dos dois belos gols do Cascavel comemoraram o desempenho da equipe contra o Tubarão. Primeiramente estou muito feliz, mas não só pelo gol, mas pela partida que a equipe fez. A gente foi dominante o jogo todo e justo o placar. O gol é consequência, a gente treina, né? A gente até brinquei ali que um pouquinho que eu fosse entrar, eu ia entrar e fazer um gol. E Deus me abençoou, né? Pra minha filha que tá vindo aí. Mas é o processo, acho que o processo, início de trabalho, acho que o clube tá no caminho certo. Cada dia que passa as peças estão se encaixando no quebra-cabeça. E a gente tem tudo para fazer um grande ano e resgatar a identidade do Cascavel. Muito feliz, né? Feliz pela vitória, mas mais ainda pelo desempenho da equipe. Acho que a gente vem numa crescente muito boa, né? Como um grupo, como time, conhecendo os jogadores novos que chegaram. E essa vitória nos dá confiança pro campeonato, né? Começa agora domingo para valer, que é a competição. E muito feliz pelo gol também, mais feliz ainda, como eu falei, da vitória e que a gente possa dar sequência na competição. O Cascavel fez 3 jogos no torneio Paraná de Verão. Foram 2 derrotas para a Cianorte e Maringá e um resultado positivo diante do Londrina. O técnico Silvinho Canuto fez um balanço da participação da equipe na competição amistosa e projetou a estreia no Campeonato Paranaense. No próximo domingo, o Cascavel visita o Cianorte pela primeira rodada. Eu acho que foram 3 amistosos que nos trouxe algumas dificuldades, né? Principalmente no primeiro e no segundo jogo, onde expôs algumas situações que nós tínhamos que corrigir, né? Claro que o torcedor ele é sempre exigente, ele nos cobra bastante e nós temos o entendimento que nós precisamos melhorar. É um grupo que se fez há um mês atrás, é um grupo que está querendo muito nos treinos. A gente sabe da responsabilidade que é defender as cores do Cascavel. E hoje nós demos mais um passo importante, né? Não só pela vitória. A vitória pra gente, ela é uma consequência daquilo que está sendo feito. Mas o que me deixa feliz assim é a entrega dos atletas, é a busca pela melhora, né? Então eu agradeço a Deus, cara, do fundo do meu coração, assim, porque o jogo de hoje nos dá um caminho certo de que nós estamos trabalhando para que o campeonato ele seja o melhor possível. O Londrina havia vencido o Maringá na estreia, mas depois perdeu para a Cianorte e Cascavel. Agora, o técnico Claudinei Oliveira tem ajustes para o primeiro jogo no estadual. No domingo, o Tubarão visita o Coritiba no Couto Pereira. Então foi um bom jogo, nós foi o pior jogo dos 3 que nós fizemos, né? Porque o jogo passado a gente teve um segundo tempo bom, apesar de ter tomado a virada, a gente fez um bom segundo tempo. Contra o Maringá a gente fez um bom jogo e a gente fez um jogo bem abaixo do que a gente vinha fazendo. Apesar disso, o Iago fez um belo gol, a gente poderia, talvez se a gente tivesse mantido a equipe, né, ou mais alguns não tivesse trocado, a gente conseguisse segurar o resultado com a experiência do Wallace, enfim, mantendo um pouco mais o atlético, mas não é o objetivo, né? O objetivo do torneio é justamente a gente expor os meninos a essas experiências, a gente identificar as carências, né? Então para isso que a gente está disputando esse torneio, não é para se preocupar com o resultado, como eu falei quando a gente venceu, né? Eu falei, se eu tivesse perdido, eu ia falar que o resultado não importava. Então é a mesma situação agora.
Agora temos que ver, corrigir as coisas erradas, temos que identificar os jogadores que estão sentindo mais e os que estão já mais prontos para nos ajudar. E temos que fazer esse cálculo aí, né? O campeonato já começa, imagina aí semana que vem a gente jogando contra o Pereira aí com um bom público. Parabéns aí pro FC Cascavel. E se o assunto são comentários e análises, Moraes já está aqui ao nosso lado para comentar um pouco sobre o jogo, mas antes de eu saber a sua opinião, eu já vou mandar até uma pergunta, Moraes. Aliás, seja muito bem-vindo ao Tarubá Esporte. Um abraço para você, ótimo ano novo para você, para o nosso Obrigada. querido Luciano que está chegando também. Moraes, nas últimas semanas a gente comentou muito de que estava esperando ali um entrosamento do UFC Cascavel e também estava esperando um resultado, mas sempre com o seu comentário de tá faltando técnica. Dessa vez, o UFC Cascavel conseguiu colocar ali a técnica em entrosamento? Pois é, na verdade, assim, houve uma melhora nesse aspecto do entrosamento que, na verdade, teria que acontecer. Né? O aspecto do treinador ter essa percepção também e essa expectativa de considerar um jogo como amistoso e tal. Porque acontece o seguinte, eu acho que o Luciano também concorda com isso. Muitas vezes a gente coloca a questão do amistoso como se não vale nada. Tá, vale sim. Vale como a preparação da equipe para uma competição, primeiro. Segundo, se o adversário vencer e tiver supremacia sobre o jogo, significa dizer que o adversário está superior a você. Se for concorrente, está na tua frente. Isso, o amistoso tem importância sim, a preparação tem importância sim. Então o Cascavel, daquele Cascavel que eu vi, o Luciano também viu, contra o Cianorte e o Maringá, o Cascavel teve uma evolução. Agora acontece o seguinte, o adversário de sábado não foi o Maringá e nem foi o Cianorte, que estão muito à frente do Cascavel e estão à frente do Londrina. O Londrina teve o Cascavel teve um amplo domínio sobre o Londrina no jogo que nós tivemos no sábado. Dominou do princípio ao fim, comandou o jogo em cima do Londrina. O Londrina realmente, essa equipe que jogou, da forma como jogou, é uma equipe muito ruim. Muito ruim. Ela precisa melhorar e muito, mas e muito, para ficar numa posição confortável dentro do Campeonato Paranaense para não brigar pelo rebaixamento. Porque assim, numa análise que a gente tem, o Maringá e o Cianorte nós já vimos. Está muito mais entrosado, está muito mais centrado, está muito mais pronto para o campeonato, que é muito curto, do que o Cascavel. E o Londrina está até mais abaixo. Beleza? Então nós temos dois times aí. O Ponta Grossa, com certeza, também está numa posição muito boa dentro da competição. Creio que o Rio Branco de Paranaguá venha forte na competição. Você já tira os três da capital, que estão, evidentemente, à frente. Resta quem para você brigar realmente por uma boa posição ou para fugir dessa questão enfadonha que é a questão do rebaixamento. Aí tem o Andraus, então aí você fica nessa posição. O Cascavel, o Andraus, o Londrina com esse futebol que apresentou, ou aliás, não apresentou futebol, é muito complicado. Eu gostei de 5 jogadores do Cascavel. Gostei de 5 jogadores do Cascavel. Um time entre campo com 11. Né? Não gostei do lateral direito. Um detalhe também, é importante o treinamento, é assim. Eu creio que o Silvinho, que é um cara que demonstra ser inteligente, deve ter percebido que todo mundo percebeu. Estava ao lado de companheiros da imprensa. O Libano continua sendo o cara titular da lateral direita no Cascavel. O que jogou ontem, eu tenho até o nome, mas está no celular, o que jogou ontem não está na posição, não pode ser equiparado, não pode ser comparado com o Libano. O Libano é banco, então tem um cara muito melhor do que o Libano como titular. O que estava não é. Esse é o primeiro ponto. Então, isso é bom para o treinador perceber que aquele lugar ali é do cara. Um outro cara que também, eu acho que diante do quadro que estamos aí, não tem como ser opção, ele tem que ser solução, que é o João Pedro, que fez um golaço. Por que eu digo isso? Porque é o melhor jogador, tecnicamente falando, do sistema de meio campo, que é a grande engrenagem, eu sempre insisto nesse ponto. Então, João Pedro tem que ser a solução. Agora, ele não indo bem, aí você procura uma opção para né, colocá-lo no banco e o cara vai jogar, mas tem que ser melhor do que o João Pedro. Isso é o outro ponto. O João Pedro entrou no segundo tempo, o time melhorou, o Libano entrou no segundo tempo, o time melhorou. Robinho fez uma grande partida, uma bela partida.
Gostei demais do volante, o cara que jogou de volante, e do lateral esquerdo do Cascavel. Então eu sou bem. Aí tem o Rodrigo Alves, que a gente já conhece, tem o João Pedro, tem o Libano, tem o Robinho. Então, fechando um grupo assim de 5 jogadores que eu gostei. Falei, não, aí tá beleza. Mas o time joga com 11. Luciano, vou pedir agora para você completar esse comentário aqui nessa análise do Moraes com dados e estatísticas, porque nessas semanas aí que você se ausentou, eu senti falta dos seus comentários. Traga essas informações que eu sei que você já tem números, dados, todas as informações aí necessárias. Eu vou pegar um pouquinho o gancho do Moraes quando ele pontua o Robinho e o João Pedro. São 2 jogadores que a torcida do Cascavel já conhece bem pela longa história que eles têm. Inclusive os 2, o Moraes vai lembrar também, eles foram muito importantes e decisivos naquela campanha do primeiro vice-campeonato do Cascavel em 2021. O João Pedro, inclusive, era um jogador que pertencia ao Atlético e o Atlético impediu o João Pedro de jogar a semifinal do Paranaense. Ele não atuou nos 2 jogos. O Cascavel passou pelo Atlético, foi para a final, acabou sendo superado pelo Londrina nos pênaltis, mas enfim, João Pedro e Robinho foram importantes naquele ano. O Robinho tem uma trajetória mais longa no Cascavel. Ele também foi fundamental na campanha da segunda chegada do Cascavel na decisão do Paranaense em 2023, fez gol nas oitavas de final, nas quartas de final, fez gols contra o Operário nas semifinais e o Cascavel ficou com o vice-campeonato com muita honra diante do Atlético Paranaense. Agora, João Pedro e Robinho estiveram nesse mesmo elenco do Cascavel na temporada passada, em 2024, e ambos, o Moraes vai concordar, que ficaram devendo. O Robinho, por exemplo, que é o maior artilheiro da história do Cascavel com 31 gols, ele não balançou as redes em 2024 com a camisa do Cascavel em jogos oficiais. Ou seja, quem sabe esses 2 golaços, um do João Pedro e um do Robinho, dá um pouquinho de alento para a torcida que pode esperar um pouco mais desses 2 jogadores, como o Moraes falou. O Robinho destaque no jogo de sábado, o João Pedro é talvez a grande referência de meio campo em termos de capacidade de organização desse Cascavel. O que está faltando, né, Moraes, é bola na rede por conta dos atacantes. O Cascavel trouxe atacantes, trouxe peças para o setor ofensivo, no entanto ainda depende do Robinho, ainda dependeu aí do João Pedro para ter bola na rede. E só para completar, você falou de estatísticas, claro que esse jogo de sábado o resultado não vai entrar nessa conta, mas o Cascavel não perde para o Londrina desde 2016. São 10 jogos oficiais nessa. Claro que o Londrina ganhou o Paranaense depois de 2 empates, ganhou nos pênaltis, mas enfim, o Cascavel não perde para o Londrina. E dá para tirar pontos positivos dessa vitória porque o Londrina é o primeiro adversário do Cascavel jogando em casa no Campeonato Paranaense pela segunda rodada. O Cascavel recebe esse mesmo Tubarão, antes tem a estreia contra o Cianorte lá no Albino Turbay no próximo fim de semana. É verdade, só para complementar em relação, por exemplo, à qualificação da equipe, quer dizer, uma análise daquilo que a gente viu, quer dizer, nosso ponto de vista, o ponto de vista do cronista, do analista, do jornalista, do repórter e tal, em relação à qualidade e tal. O gol que o Cascavel sofreu, que o Londrina fez, assim como o Londrina também, os goleiros, para mim, houve falha de posicionamento do goleiro. Foi frango? Não foi frango. Foi falha? Foi falha. É simples. E eu sempre digo assim, o bom goleiro, é aquele que pratica grandes defesas. Goleiro para praticar defesa fácil, isso aí, tranquilamente. O bom goleiro é aquele que pratica grandes defesas. A defesa do primeiro gol sofrido pelo Cascavel, se fosse executada essa defesa, teria sido uma grande defesa do goleiro. É simples. Então falhou. O goleiro do Londrina, a mesma coisa no gol do Robinho, que foi um golaço. Terminou sendo um golaço pela forma como a bola foi chutada e a bola entrou. Também problema de posicionamento e houve falha também ali do goleiro. Foi frango, não. Não foi frango, foi falha. Aí entra o outro aspecto da preocupação, é que em 3 jogos o Cascavel sofreu 4 gols. O ataque não fez nenhum. Os gols que foram feitos foram por meio-campistas, casos na sequência o João Pedro e o Robinho. Não gostei do Schultz. Tá faltando o Schultz pro gol. Vou aproveitar e mandar aqui uma pergunta que chegou pra gente. O Renan perguntou o seguinte, se vocês acreditam que o Londrina subestimou essa equipe nova do Cascavel para essa partida. A questão de subestimar, na minha visão, é o seguinte: você pode subestimar o inimigo, o inimigo não, perdão, não é inimigo, o adversário. O adversário. Você pode subestimar o adversário em 15 minutos de jogo, por exemplo. Isso em qualquer atividade, no boxe, em qualquer situação. Você vai subestimar durante... Opa, peraí, não é o que eu estava esperando, não, vamos ter que... Não,
Eu acho que não subestimou, não. Eu acho que o Londrina está mal mesmo. Aliás, a campanha do Londrina também, nesses amistosos, que devem ser, sim, levados em consideração, o Londrina não fez uma boa competição. Quem fez uma excelente competição, de novo, é o Maringá. E por isso nós já dizíamos, o Maringá está muito à frente, né? Venceu o Cianorte que venceu o Cascavel. Então, eu não acredito, não. Como é o nome do amigo? Renan. Viu, Renan? Eu não acredito que tenha havido essa questão de subestimar o adversário. Não acredito, mas é falta de bola mesmo. Falta de bola. Também penso que não houve essa situação de subestimar, até porque o Londrina, acho que é um time que o elenco do Londrina tinha a Série C no calendário, ele se apresentou bem depois que o elenco do Cascavel. Então, ou seja, o Claudinei Oliveira, ele até falou que o resultado pouco importa, pouco importava, enfim, é um time que ainda está em construção. Detalhe, como você falou ainda há pouco, que o Campeonato Paranaense é muito curto. Começa no fim de semana já. E o Londrina já tem uma pedreira logo de cara, porque pega o Curitiba lá no Couto Pereira. Ô Samuel, deixa eu aproveitar que o Moraes está aqui. Ele falou ainda há pouco do Maringá. Torneio Paraná de Verão teve a participação de 4 equipes que vão disputar a elite do Campeonato Paranaense. O Cascavel, o Londrina, o Maringá e o Cianorte. O Cianorte é o primeiro adversário do Cascavel e você falou que o Maringá está sobrando. O Maringá que foi campeão do Torneio Paraná de Verão, torneio amistoso, mas vale porque potencializou o Maringá para ser vice-campeão paranaense na temporada passada e conseguir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E o Maringá levantou o caneco, Moraes, levantou o caneco porque no fim de semana venceu o Cianorte por 2-0. Inclusive nós temos os gols. Olha só essa trama, Moraes. Ataque do Maringá, mantendo a base dos anos anteriores e esse chute primoroso do Negueba, fazendo 1-0 lá no Willie Davis, colocando o Maringá na frente e deixando perto da conquista. O Maringá precisava de mais um gol para superar o Cianorte nos critérios de desempate e fez. Foi um gol que surgiu depois de um escanteio. Essa é a repetição então do gol do Negueba, fazendo 1-0 para cima do Cianorte. E agora sim, a cobrança de escanteio, a zaga afastou mal, sobrou para o Maranhão fazer o gol da vitória 2-0, que deu o título então ao Maringá, que conta mais uma vez com o trabalho do técnico Jorge Castilho, que conduziu o time à Série C e ao vice-campeonato do Paranaense na temporada passada. Você disse bem, e a gente tem insistido nesse aspecto. Não, mas estamos numa preparação. Não, já tinha que estar preparado. Aí a falta de planejamento, me perdoe quem for atingido por essa afirmação. Por quê? Porque o campeonato já começa domingo. Se você não estava preparado sábado passado, você vai continuar meio despreparado, no mínimo, meio despreparado no próximo domingo. No próximo jogo, na próxima rodada, na abertura do Campeonato Paranaense. Engraçado que, só te interrompendo, esse Maringá perdeu para o Londrina no Torneio Paraná de Verão. Perdeu para o Londrina. Eu também não vi como foi o jogo. Por exemplo, eu assisti a partida do Cascavel ontem e eu gosto de ver, né, para ter assim, uma melhor leitura. Né? A gente vê na televisão, passa o jogo, você também vê, mas estando lá, você tem uma percepção melhor. Né? Então, como é que perdeu? Como é que foi vencido? Qual foi a capacidade do time adversário para vencer você? Ou você faltou, não teve capacidade? Foi o adversário que foi melhor? Ou foi um gol que aconteceu? Um exemplo bem prático disso. O jogo de sábado do Cascavel, o Cascavel saiu perdendo para o Londrina de 1-0. O Cascavel estava amassando o Londrina. Quando o Londrina fez 1-0. O Cascavel continuou amassando o Londrina. Foi empatar e virar o jogo no final do jogo. Então o Cascavel poderia ter perdido a partida para o Londrina? Poderia ter perdido a partida para o Londrina. Mas jogou muito mais do que o Londrina os 90 minutos. Então é aquele tipo da vitória que não convence. Vitória que não convence, na minha cabeça não cabe. Eu não aceito vitória que não convence. Eu aceito uma vitória convincente. Porque se você tem uma vitória convincente no jogo, você fica com a esperança muito grande de que o próximo jogo você também vai ter uma vitória, pelo menos um jogo convincente. Se você teve uma vitória que não convenceu, no próximo jogo eu posso perder. Então essa é a analogia, pelo menos a que eu faço no futebol. Os demais companheiros e colegas e treinadores de comissão técnica podem ter uma outra visão, um outro ponto de vista. O meu ponto de vista é esse. Muito bem. Algo mais, Samantha? Fechou por mim. Tá tudo em dia, ó, tô feliz, tá tudo hein? Aqui. Tô feliz porque tá tudo aqui, confia, você que tá acompanhando aqui o Tarobá Esporte, ó, tá todo mundo aqui.